O primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhora Presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Desde já, uma boa noite aos vereadores, também a assistência, os internautas que estão conosco, os nossos servidores da casa também, que nós tenhamos uma boa sessão. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta. Comunico aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna do pequeno expediente, do grande expediente, da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, Armação dos Búzios, 18 de junho de 2019, Legislatura 2017-2020, matérias do expediente, solicitação de uso do plenário de número 1/2019, de autoria da vereadora Joyce Costa, primeiro encontro estadual de presidentes e vereadores do Estado do Rio de Janeiro. Balancete do Poder Legislativo, de número 6/2019, de autoria da vereadora Joyce Costa, ementa a apresentação do balancete do Poder Legislativo do mês de maio de 2019. Balancete do Fundo Especial da Câmara Municipal, de número 6/2019, de autoria da vereadora Joyce Costa, ementa a apresentação do balancete da FECAMAB do mês de maio de 2019. Ata da sessão ordinária, de número 22/2019, de autoria da mesa diretora, ementa a ata da sessão ordinária do dia 2 de maio de 2019. Ata da sessão ordinária de número 34/2019, de autoria da mesa diretora, ementa ata da sessão ordinária do dia 13 de junho de 2019. Indicação de número 123/2019, de autoria do vereador Dira Gabarito, ementa, expõe sobre solicitar um excelentíssimo ao prefeito que providencia a limpeza das redes de esgoto de nossa cidade. Indicação de número 126/2019, de autoria do vereador Dom, ementa, expõe sobre solicitar ao excelentíssimo ao prefeito a criação de uma exposição permanente da história de armação dos Búzios com o tema, abre aspas, Búzios construindo uma identidade, fecha aspas. Indicação de número 127/2019, de autoria do vereador Josué Pereira, ementa, expõe sobre solicitar ao excelentíssimo ao prefeito a reforma do parquinho infantil da Escola Municipal Liete Murebe Araújo Góes, localizada no bairro José Gonçalves. Matérias da ordem do dia, indicação de número 123/2019, de autoria do vereador Dida Gabarito, indicação de número 126/2019, de autoria do vereador Dom, e indicação de número 127/2019, de autoria do vereador Josué Pereira. Senhora Presidente, feita a leitura da pauta. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura dos memorandos e também dos ofícios. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Nilton César Alves de Almeida, Armação dos Búzios, 18 de junho de 2019, memorando de número 58/2019. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho através deste comunicar a Vossa Excelência e aos nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária dia 18/6/2019 por ter compromissos agendados nessa data. Sendo só para o presente, aproveito a oportunidade para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Nilton César Alves de Almeida. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, Gabinete do Vereador Miguel Pereira, memorando de número 27/2019, terça-feira, 18 de junho de 2019. Senhora Presidente, venho por meio deste comunicado informar a ausência do parlamentar na sessão ordinária dia 18/6 de 2019 às 18 horas, devido a motivos pessoais. Atenciosamente, Rogério do Amaral, assessor parlamentar.
Abracan, Associação Brasileira de Câmaras Municipais, ofício de número 69/2019, Armação dos Búzios, de 14 de junho de 2019. A presidente da Câmara e demais vereadores, com os meus cumprimentos, vem a presença da ilustre presidente para informar que a Câmara Municipal de Búzios, em parceria com a Abracan, Associação Brasileira de Câmaras Municipais, irá promover o primeiro encontro estadual de presidentes e vereadores do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizado com a seguinte programação: dia 5/7/2019, sexta-feira, local auditório da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, horário das 9 às 17 horas. Inscrições gratuitas pelos telefones 2633-6300. Temas: necessidade da união das câmaras municipais do Estado, modelo de excelência de gestão para câmaras municipais, novos desafios do mandato do vereador, PEC 376/2009, da unificação das eleições, posse da diretoria da Abracan Rio de Janeiro. Sua presença e dos demais vereadores será de fundamental importância para o fortalecimento das câmaras do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Cordialmente, vereadora Joyce Costa, presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 17 de junho de 2019, ofício GAPRE de número 535/2019. Senhora presidente, cumprimentando nessa oportunidade e tendo em vista a reestruturação nesse Poder Executivo prevista para o exercício de 2019, venho comunicar o convite feito ao vereador João Carlos Alves de Souza para assumir o cargo em comissão de secretário municipal de governo, com data prevista para o dia 19 de junho de 2019, certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, vale-me do ansejo para renovar a Vossa Excelência, protesto elevado a preço e consideração, atenciosamente, Carlos Henriques Pinto Gomes, prefeito em exercício. Senhora presidente, feita a leitura dos ofícios e memorandos. A solicitação da Abracan, Associação Brasileira de Câmaras, para o uso do plenário no dia 5 de julho, nós submetemos ao plenário para votação. Então, aqueles que forem favoráveis ao empréstimo do dia 5 de julho, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nós também lemos aqui o memorando do vereador João Carlos Cacalho e um ofício do gabinete do prefeito. Então, a partir do dia 19 de junho, amanhã, o vereador Cacalho, João Carlos Alves de Souza, ele assume um cargo em comissão na prefeitura de secretário municipal de governo, começando amanhã, dia 19 de junho. Então, Neemias Lopes, que é o vereador suplente, assumirá, então, o cargo de vereador, e nós daremos posse na próxima terça-feira, porque quinta-feira agora é feriado. Ainda há esse ofício para leitura. Ordens dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, Subseção de Armação dos Búzios, ofício de número 24/2019, Armação dos Búzios, 17 de junho de 2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Armação dos Búzios vem solicitar a leitura de nota de repúdio que segue em anexo à sessão desta casa. Certos de contarmos com vossa valorosa colaboração, renovamos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Márcio José Teixeira de Sá, presidente. Nota de repúdio. A 61ª subseção da OAB Armação dos Búzios, por meio do seu presidente, o doutor Márcio José Teixeira de Sá, manifesta seu veemente repúdio à falta indecorosa e desrespeitosa da senhora vereadora Gladys,
proferida na tribuna da Câmara Municipal dos Vereadores de Armação dos Búzios, em virtude de palavras proferidas, onde desrespeitou a classe dos advogados. Portanto, diante da gravidade dos fatos veiculados, a OAB Búzios lamenta e repudia com veemência a declaração lançada que fere a dignidade de todos os advogados e advogadas. Não é aceitável que figuras públicas, no exercício de um poder delegado pelo povo, se utilizem do poder parlamentar para fazer esse tipo de manifestação no claro desrespeito à classe dos advogados. A OAB Búzios aguarda uma nota de reparação por essa agressão feita a todos os advogados e advogadas. Senhora Presidente, feita a leitura do ofício de número 24/2019 da 61ª subseção da OAB Armação dos Búzios. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Carlos. Registrar a presença do vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presença registrada. Coloco à disposição dos senhores vereadores os balancetes do Fundo Municipal da Câmara e também da instituição da Câmara, referente ao mês de maio de 2019. Então, se encontra aqui na mesa para apreciação de vossas excelências. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do resumo da sessão anterior. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Departamento Técnico Legislativo, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, resumo da sessão ordinária do dia 13 de junho de 2019. A senhora Presidente abriu a sessão ordinária às 10 horas e 23 minutos, em nome de Deus. Mesa diretora, Presidente vereadora Joyce Costa, primeiro secretário, vereador Josué Pereira, segundo secretário, vereador Nilton de Beloca. Também registrando a presença na sessão os vereadores Dom, Gladys e Miguel Pereira. Os vereadores Gida Gabarito e Valmir Nobre apresentaram memorando para justificar a ausência na sessão. O vereador Cacalho também estava ausente na sessão. O ofício de número 749/2019 do Conselho Municipal de Cultura, solicitando o uso do espaço à Câmara Municipal, que foi aprovado por unanimidade pelo plenário. A senhora Presidente colocou em votação a ata da sessão ordinária do dia 11 de 6 de 2019, que foi aprovada por unanimidade. A vereadora Joyce Costa fez uso da tribuna no pequeno expediente. Fizeram inscrição para o uso da tribuna no grande expediente vereadora Gladys Nunes, vereador Niltinho de Beloca, vereador Miguel Pereira e vereadora Joyce Costa. Com autorização do plenário, a senhora Presidente passou para a ordem do dia. A senhora Presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada regimental e os vereadores Josué Pereira, Joyce Costa, Dom, Gladys Nunes, Miguel Pereira e Niltinho de Beloca registraram a presença na ordem do dia. A indicação de número 125/2019 foi aprovada por unanimidade. Fizeram inscrição para uso da tribuna na ordem do dia a vereadora Gladys Nunes, vereador Dom, vereador Josué Pereira, a vereadora Joyce Costa, que passou a palavra, o vereador Miguel Pereira, que passou a palavra, o vereador Niltinho de Beloca, que também passou a palavra. Não havendo mais nada a tratar no expediente ou na ordem do dia, a senhora Presidente encerrou a sessão ordinária às 11 horas e 50 minutos, em nome de Deus. Senhora Presidente, feita a leitura do resumo da sessão ordinária do dia 13 de junho de 2019. Coloco em votação a ata das sessões do dia 2 de maio e 13 de junho em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura das matérias na íntegra. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Adiel da Silva Vieira, indicação de número 123/2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica dota mesmo envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que providencie a limpeza das redes de esgotos de nossa cidade. Justificativa. Nos últimos anos, a cidade tem sido invadida por uma grande quantidade de pernilongos que nos meses mais quentes do ano. A reclamação dos moradores tem sido geral, uma vez que o problema afeta todos os bairros. Acredito que uma das causas possa estar relacionada ao acúmulo de sujeira nas redes de esgoto e uma boa limpeza poderia amenizar esse problema. Pelo exposto, rogo aos nobres pares que aprovem a matéria em epígrafe, sala das sessões, 10 de junho de 2019, vereador doutor Adiel da Silva Vieira.
Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador João Carlos Souza dos Anjos, indicação de número 126/2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indicador da mesa envia de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando a criação de uma exposição permanente da história de armação dos Búzios com o tema, abre aspas, Búzios construindo uma identidade, fecha aspas. Justificativa, o propósito é fomentar uma reflexão sobre a importância das raízes culturais de um povo, no sentido de afirmação de sua identidade e pertinência na sua região. Nesse sentido, é primordial ter reconhecimento e manter viva a memória das próprias origens. Portanto, acredita-se que as pessoas têm conhecimento de suas próprias raízes e conscientemente sabem a relevância das mesmas para as suas vidas. Passarão a valorizar esse conhecimento, transmitindo para as gerações futuras. Isso evitará que sejam esquecidas ou adormecidas. Dessa forma, a memória do povo continuará sendo aquecida. Com o fulcro do artigo 216 da Constituição Federal, este patrimônio é construído através das mais diversas formas de expressão, com as criações científicas, artísticas e tecnológicas, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas culturais. A cultura é um importante meio de obtenção de conhecimento e mantém estreita relação com a educação. Por isso, ela é uma indispensável política pública. Ademais, fomenta o turismo cultural, o turismo que busca conhecer a história da localidade que visita, sua cultura, hábitos, comidas típicas, monumentos, festas e manifestações, artesanato e etc. Costuma visitar exposições com o objetivo de preservar o patrimônio e mostrá-lo para o povo e as futuras gerações. Sala das Sessões, 17 de junho de 2019, vereador autor João Carlos Souza dos Anjos. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Josué Pereira, indicação de número 127/2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a dota mesa envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando a reforma do parquinho infantil da Escola Municipal Eliete Mureb de Araújo Góes, localizada no bairro José Gonçalves. Justificativos, brinquedos do parquinho da Escola Municipal Eliete Mureb de Araújo Góes necessitam de urgência de reparos e novas instalações, pois colocam em risco a segurança das crianças que ali brincam. Sabemos que o significado de brincar vai além de se divertir. Brincar capacita a criança a desenvolver problemas, tomar decisões, explorar, negociar e expressar-se em situações que são relevantes e significativas para elas. Os alunos não desenvolvem apenas suas capacidades físicas, mas principalmente suas competências emocionais e sócias. Rogo aos nobres pares desta Casa Legislativa que aprovem a matéria em epígrafe, Sala das Sessões, 17 de junho de 2019, vereador autor Josué Pereira. Senhora presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Passamos agora ao uso da tribuna do pequeno expediente. Convido a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Bom, quero dar uma boa noite, né? O pessoal da assistência presente, o pessoal do Facebook que está nos assistindo, né? Não tem como ver depois da câmera para lá, porque eu tenho que fazer meu óculos, fico adiando, mas acho que é Zé Carlos que está ali. Bom, eu sempre troquei o nome dos dois, né? E todos sejam bem-vindos a esta casa. Bom, eu não posso começar a minha fala hoje sem pedir à senhora presidente a permissão para a gente fazer 1 minuto de silêncio foram 4 mortes num dia só, né? 4 pessoas especiais. Mas 2 delas a gente não pode nunca esquecer. Uma, Zé Grande, né? Todo mundo chamava ele de Zé Grande porque ele era o maior homem de José Gonçalves, sempre no seu cavalo,
né? Então, ele deixou história em Zé Gonçalves, né? E o que mais me admirou foi ver as filhas dele tão imbuídas em tratar do pai, né? Deixou exemplo. O outro é Valmir da Costela, né? Eu conheci Valmir há 34 anos, né? E um homem honesto, né? Um homem trabalhador, filho do seu Nancil, que foi administrador dessa cidade, né? Lá da Bahia Formosa. Foi o primeiro homem da Bahia Formosa, senhora presidente, a ter um carro. E todos os antigos ou tiveram filho dentro do carro dele, né? Ou ele ia até lá levar. Então, essa Câmara ela nunca poderia deixar de homenagear esses dois homens. Um representando Zé Gonçalves, outro representando Bahia Formosa. Então, eu peço à senhora presidente, né, que a senhora nos dê, né, esse 1 minuto de silêncio em homenagem a esses dois homens, né, que vão deixar muita saudade. Foi muita dor ver o seu Nancil chorando pela perda do filho. Então, a senhora pode pedir, senhora presidente? Muito obrigada a todos. Bom, eles merecem palmas mesmo. Sobre a indicação do vereador Josué sobre a pracinha lá de brinquedos, eu quero dizer que eu também pedi. Então, 2 pedindo, diz que 2 é melhor que 1, né? Então, acredito também que é o desejo do vereador Nobre, que também mora ali no bairro Zé Gonçalves, né? Ver só não a pracinha, mas também eu pedi a reforma da praça, né? Que Nobre deve ter visto lá que o alambrado está todo... Pode até causar um risco, né, vereador? Também pedi também, né, que é um desejo, né, dos moradores, né, que aquilo ali é uma área pública, né, que cerque, né, todo o campo de futebol também, eu acho que é alambrado o nome, né? Então, então quero parabenizar, né, e deixar aqui, né, que nós estamos juntos nessa para a reforma do parquinho, da praça, do campo de futebol e, quem sabe, ali, todas as ruas. Muito obrigada. Convido o vereador Dom. Tempo regimental é de 5 minutos. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, assistência presente, internautas, boa noite. Queria aqui registrar a presença da minha amiga Jane, pessoa queridíssima que trabalha na Praia da Ferradura, registrar a presença da nossa liderança Joel, que está aqui nos prestigiando, o Edu, e também do Neemias Lopes, que está na assistência. Senhora presidente, trago aqui a esta tribuna uma indicação que julgo de suma importância para a nossa cidade de Búzios. Haja vista que o momento que vivemos na cidade, pouco tem se falado da nossa cultura local. E hoje,
conversando com algumas pessoas nativas dessa cidade, outras não nativas desta cidade, que as trato da mesma forma como nativo, como sou. Aqueles que escolheram Búzios para morar, tem pessoas que são mais preocupadas com a cidade do que muitos nativos. Então, que escolheram Búzios para viver. Isso é muito importante. Pensando nessa questão, a gente fez uma indicação, como fizemos outrora aqui em outras sessões atrás, falando do nosso saudoso Soca, fizemos uma indicação. Ela estava de vento em popa para que pudéssemos colocar a estátua dele ali na Orla Bardot, homenageando a pessoa que ele foi, mas ainda não saiu do papel. Estamos aguardando ansiosos, a população nos cobra isso diariamente, mas nós vamos continuar nossa luta. E hoje, trazendo aqui esta indicação, que é para que a gente possa fazer, senhora presidente, um local específico aonde a gente vai fazer um resgate da nossa cultura local. A nossa cultura está esquecida. E pensando nisso, conversando com um grande amigo, que eu não tenho problema nenhum de falar, e quem nos passa a ideia, nosso amigo Tei Lima, conhecido como Tei de Negazinha, lá do centro, que tem ideias maravilhosas e sempre está nos surpreendendo, trazendo algumas coisas importantes, principalmente resgatando a cultura de armação dos Búzios. E pensando nisso, o propósito da indicação é manter uma exposição permanente da história de Búzios, com o tema Búzios construindo uma identidade, para resgatar a identidade da nossa cidade, com o objetivo de manter viva a nossa história para gerações futuras e também valorizar o turismo local. As crianças e jovens precisam conhecer a história da sua cidade, para que possam crescer valorizando o turismo, valorizando o lugar onde vivem. Isso aqui é uma coisa muito importante para alguns. Pode soar até um pouco, mas a pessoa que tem a consciência de saber que nós ficamos conhecidos por ser uma glamourosa vila de pescadores, aonde nós parávamos na Praia da Armação, Zeca, quem não conhece, empresa, todas as pessoas que já nos deixaram há algum tempo, mas que deixaram viva em nossa memória. Então, nada mais justo do que a gente propor esta indicação. E, logicamente, quando a gente propõe uma indicação dessa, como Vossas Excelências já fizeram outras indicações aqui muito importantes para a nossa cidade, o que nós esperamos do Poder Executivo, que pelo menos ele priorize aquela que realmente a cidade precisa no momento. E pensando nessa questão, a gente fez essa indicação, espero também que o prefeito possa, não precisa, nós não estamos criando despesa ao Executivo, vereador Dida, apenas resgatando a memória, a história de armação dos Búzios, que outrora já está quase sendo perdida. Então, pedimos ao prefeito para que ele possa ver com carinho e que vá usar ali o espaço Zanini, onde já é um espaço cultural, para que a gente possa fazer toda essa apresentação e deixar viva a memória do povo buziano, que é tido como um povo hospitaleiro e acolhedor. Muito obrigado, senhora presidente, que Deus nos abençoe. Passamos agora ao uso do grande expediente. O tempo é de 15 minutos para uso da tribuna. Convido a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, tempo regimental de 15 minutos. Mais uma vez, quero desejar aqui meu boa noite, né, a todos. Dizer para a dona Jânia que a gente esteve orando muito pela senhora quando a gente soube que a senhora estava doente, que a senhora é companheira, né, de excursão da minha irmã, né? Então, a gente está muito feliz com a sua saúde recuperada, né? Parabenizar o Barbeirinho, que tem feito um ótimo trabalho social dentro da Sembraça, ao Darcy, que tem lutado pela nossa cidade com seus vídeos, obrigado lá no hospital, né?
são pessoas novas surgindo, quem sabe lá na frente pode ser, né, grandes pré-candidatos, né, e com a cadeira reservada aqui, né, porque essa Câmara ela precisa, né, ser renovada de vereadores que tenham, sim, compromisso com a cidade e não compromisso com negociações com o prefeito. Bom, eu quero dizer que no último discurso, a senhora presidente, a senhora vereadora Joyce, afirmou que esta casa não dá anuência para o executivo pagar verbas remanescentes. De que verbas eu estou falando? Eu não estou falando das pessoas que trabalhou na época de Toninho, de Mirim, na época do André, não. Pessoas que é R$1.500, R$1.000. Estou falando de verbas milionárias que está sendo pago na prefeitura. Tá certo? Bom, mas eu acredito que a senhora presidente se equivocou, porque muitas das vezes a gente, né, fica equivocado, né, com alguma coisa, que é tanta coisa na cabeça de um presidente. Porque esta casa é que autoriza o orçamento. Esta casa não só autorizou os gastos do prefeito, como deu a ele um cheque em branco. Então, esta casa é responsável pelo pagamento dos milionários que está acontecendo na prefeitura. Bom, se eu estou errada, se eu estiver, eu quero que vocês fiquem à vontade para me corrigir. Nós temos o dever de fiscalizar o orçamento. E foi através da fiscalização do orçamento que eu vi ali uma brecha de 4 milhões para esgoto, né, para esses alagamentos, né? E a gente até fez uma lei, que foi uma ideia da vereadora, mas graças a Deus todos os vereadores abraçaram, né, para que ninguém mexesse nessa verba. Prova disso que está lá a obra do Avistão. Se a gente não tivesse feito isso, talvez hoje não teria obra. Bom, nós temos esse dever, fiscalizar o orçamento. Esta é uma das principais atribuições dos vereadores. E os vereadores insistem em fechar os olhos para isso. Insistem em ignorar o princípio básico do cargo para o qual foram eleitos. Os senhores lembram qual foi o valor aprovado para a capina e varrição para o ano de 2019? Posso perguntar aqui, né? Não sei se o vereador Dom estava aqui com a gente no final do ano, né? Alguém lembra qual foi o valor que nós destinamos à capina e varrição para acontecer de janeiro a dezembro desse ano? O valor foi, da capina e varrição para o ano de 2019, R$ 7 milhões. 7 milhões para capinar e pintar meio fio. Bom, mas o prefeito, o senhor Henrique Gomes, ele dobrou esse valor, como se esta casa não existisse, como se aqui estivesse apenas empregados dele, capachos, prontos a seguir suas ordens e baixar a cabeça diante de suas determinações. Bom, essa licitação, ela foi cancelada pelo Ministério Público. Depois o Ministério Público liberou, que foi na época do André. Depois aconteceu no governo do Henrique, eu estava lá presente, foi cancelada, porque a pregoeira botou um negocinho lá que não tinha nada a ver, e eu mandei chamar a procuradoria, rapidinho eles cancelaram. Segunda-feira agora estava marcado, teve outro problema, não é? E foi remarcado para o dia 19. 14 milhões de reais. Aí eu pergunto, nós demos autorização para isso? Para passar de 7 para 14? Aí eu respondo, deram. Deram a autorização para o prefeito. Sabe por quê? Quando aprovaram na Câmara 30% de remanejamento dentro do orçamento. Quando aprovaram eles, porque eu não dei, 30% de remanejamento. Ali, os vereadores rasgaram seus diplomas de vereador, porque deu 30%, o outro é comprometimento com folha. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nada. O prefeito faz o que quer hoje.
prefeito hoje faz o que quer com esse esse orçamento de 30% que deram para o prefeito. Bom, um projeto de lei de minha autoria propõe que a Câmara estabeleça a ordem e revogue isso, porque tem como a Câmara fazer isso. Mas, nesse momento, precisamos chamar a responsabilidade para esta casa. Tem algumas atitudes que estão sendo tomadas no calor das discussões políticas. Temos que cumprir o nosso papel de vereador. Na Câmara, nós, vereadores, devemos ter a responsabilidade e tomar as rédeas dessa situação, embora, sinceramente, não vejo muito empenho dos senhores para evitar uma tragédia maior. Nenhuma comissão desta casa se manifestou com relação a esse valor absurdo de 14 milhões de reais para varrição e capina. Nenhuma comissão se manifestou. Bom, o que eu acho estranho é que a senhora presidente não disponibilizou nenhum procurador desta casa para acompanhar o processo desta licitação, porque é aberrante. Mas pagar funcionário desta casa para me processar, a presidente fez. A presidência hoje, a Câmara, está pagando o funcionário desta casa para me processar. Isso mostra que o comprometimento desta casa é perseguir uma vereadora que entrou nesta casa unicamente para lutar pelo povo, para fiscalizar o dinheiro público. Bom, e podem registrar, que eu gosto que registre o que eu vou falar. Vai vir para esta casa um projeto de lei para suplementar as dotações orçamentárias do recolhimento do lixo. E eu quero ver de onde vai sair esse dinheiro. A população está de olho e eu serei a primeira a denunciar se fizerem igual ao ano passado, quando tiraram o dinheiro da educação, da saúde e do calçamento de várias ruas de José Gonçalves e da Rasa para jogar no lixo. Tiraram 9 milhões e 800. E o povo esquece. Né? Muitos dessa casa me criticam. Me criticam muito mesmo. Né? Por usar as redes sociais que eu uso desde o primeiro dia que eu entrei nesta casa. Para mostrar as mazelas e o sofrimento do povo buziano. Mas, ironicamente, eu tenho percebido um aumento significativo da presença dos vereadores na internet. Quer dizer, os mesmos que me criticam estão usando também a internet, sinal que estão gostando do meu trabalho, né? Bom, mas está usando para mostrar o trabalho do prefeito interino, que nada mais faz do que cumprir com a obrigação. Nós temos que cobrar e o prefeito é obrigado a fazer. Ele é obrigado. Ele foi eleito para isso e tem que cumprir esta obrigação. Tem um vereador que mostrou uma patroa fazendo terraplanagem numa rua, a Rua 31, como se aquilo fosse extraordinário, passar uma patroa na rua que está alagada. Está incluído no contrato da RJ Soluções, aluguel de maquinários, que custa R$29 mil por mês. E essas máquinas nunca apareceram. Foram aparecer agora, para iludir o povo. Bom, me perdoe perguntar. Uma cidade que arrecadou ao longo de sua curta história de vida, 20 anos, nesses 20 anos, arrecadou mais de 1 bi, eu não estou falando milhão, eu estou falando bi, 1 bilhão de royalties de petróleo. Era para ter estrada de chão? Em 20 anos, arrecadou 1 bilhão. Era para ter estrada de chão? Era para o povo estar pisando na lama e sofrendo na poeira? Bom, me desculpe, senhores, se não consigo vibrar com um governo que transforma a troca de uma lâmpada num grande evento,
até com fogos na rede social. Se mais de 50% dos moradores da cidade vivem na mais completa escuridão. Vá lá dentro da Vila Verde, dentro da Baía Formosa, para você ver como é que está a escuridão. Tu não enxerga nem você mesmo. À mercê da bandidagem e da violência que assola todo o nosso estado e principalmente Búzios. Caminhar por ruas iluminadas à noite já é um perigo, já é um risco. Imagina, os senhores, os bairros inteiros na mais completa escuridão. E isso descontando na nossa conta de luz a taxa de iluminação, que a gente tem que rever isso. Búzios deve arrecadar este ano de 240 milhões a 250 milhões. O prefeito, quem quer que esteja sentado naquela cadeira, se o prefeito de ontem ou de antes de ontem, tem a obrigação de dar o melhor para o cidadão, porque são os moradores de Búzios que pagam os impostos, o nosso salário e o salário do prefeito. Os senhores têm a obrigação de cobrar isso. Então, vamos parar mais uma vez de enganar a população com política assistencialista, arcaica e mentirosa, né? E essas são as minhas palavras. E, para terminar, eu estou revendo, né, a lei da taxa de iluminação, porque eu acho um absurdo. Por exemplo, se a pessoa gasta R$400, paga R$40. Se a pessoa gasta 200, paga 20. Se a pessoa gasta 1.000, paga 100. Isso é um absurdo. E a gente não tem iluminação. Então tem que haver uma porcentagem para que todos paguem igual, principalmente nos bairros carentes. Lá não deveriam nem cobrar, porque são eles os que mais sofrem. Eles pagam lá a conta de luz, vem a taxa de iluminação, eles ficam no escuro, mas do pórtico para dentro está tudo no claro. Então, essas são minhas palavras e deixo aqui meu boa noite. Convido o vereador João Carlos Souza dos Anjos, tempo regimental de 15 minutos. Passo, presidente. Convido, então, o vice-presidente para que assuma a presidência, para que eu faça uso também da tribuna do grande expediente. Convido a vereadora Joyce Costa ao uso da tribuna e o seu tempo regimental é de 15 minutos. Obrigada, senhor presidente, em exercício. Vereador Gida, mais uma vez, boa noite aos vereadores, à assistência. Na hora que eu cumprimentei o vereador Neemias, eu não tinha visto se ele já estava ou se não estava, mas também dar uma boa noite, junto com o seu grupo, com a sua equipe, o seu grupo político. Que assim Deus abençoe os nossos trabalhos, abençoe o seu trabalho, uma nova jornada pela frente, mas com certeza, durante esse período, a Câmara vai poder acrescentar muito na vida do Neemias, assim como o Neemias também acrescentar com a sua expertise, enfim, com a sua, como é que eu posso, liderança política, né? Porque nós somos eleitos e recebemos votos por aqueles que veem em nós uma liderança política. E, com certeza, o trabalho que você vem fazendo tem despertou a sua liderança política e muitos que votaram acreditando na sua representatividade. Então, boa sorte, parabéns a essa casa. O que depender de mim, gabinete portas abertas para lhe atender, para tirar dúvidas, porque a gente chega aqui ansioso, como é que a gente vai lidar? Imagino como você não deva estar. Então, a gente fica ansioso mesmo, mas daqui a pouquinho você já vai ver o ritmo, até porque ele está sempre nas sessões aqui nos acompanhando, né? Então, bem-vindo. A posse do Neemias será, então, na terça-feira, porque quinta-feira agora é feriado. Jane e Norma, que eu tive o prazer de... Né, a Norma eu não lembro, mas a Jane, sim, a gente já se cruzou lá na Praia da Ferradura, né, a Norma. Então, é um grande prazer ter vocês aqui, troquei os nomes. Tá? A gente estava falando ali um pouquinho, o vereador Niltinho não se faz presente, mas temos vereadores aqui, membro da comissão
também do idoso. Então, elas estavam falando conosco sobre a importância de ter o Estatuto do Idoso, da gente estar buscando isso junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, da dificuldade que é, vereador Dom sempre fala isso, a questão do transporte, né? A dificuldade que é para uma pessoa da terceira idade pegar um transporte alternativo, mesmo com a carteirinha, mesmo com a gratuidade. Às vezes os transportes passam, as vans passam dizendo que a vaga já está preenchida, e a gente sabe que não é verdade, a vaga não está preenchida. E então, vereadores, em breve, nós já temos aí 23 anos de emancipação, mas já tem se falado muito sobre isso, o transporte que queremos, a mobilidade urbana que nós votamos nessa casa, e o transporte para atender a população toda, aos nossos idosos, aos estudantes, enfim, aqueles que saem do centro e vão para casa, por exemplo, na Rasa, e que, para não ficar no ponto por muito tempo, acabam se submetendo a ir em pé. Né? Geninho não está aqui, mas ele foi novamente eleito presidente da Cooper Búzios. Quero parabenizar o senhor Geninho também, por mais essa presidência. Sabemos que é árduo e que a gente, a Câmara, vai estar sempre cobrando, senhor presidente, essa questão com relação ao transporte. Todos nós recebemos inúmeras reclamações dos transportes da cidade. Quantas são as vans, os carros que param fora do ponto, que atrapalham o tráfego de carros, porque param fora do ponto, param fora do acostamento. É realmente muito ruim. E nós somos cobrados. Quando a gente passa de carro, a gente vê e a van parou fora do ônibus. Então, essa questão é algo que a gente precisa. O vereador Dom tinha puxado uma conversa com as vans. Está na hora da gente convidá-los novamente para vir à casa, via presidência. Vou estar propondo essa conversa entre as cooperativas e todos os vereadores. Bom, dizer foi lido aqui da Abracan, que é a Associação Brasileira de Câmaras, dia 5 de julho, todos os vereadores estão convidados. Nós teremos aqui palestras importantes falando sobre a unificação das eleições 2022. Foi falado muito sobre isso. O que é a unificação das eleições? Está se pleiteando isso, Dom, lá na Câmara dos Deputados, com relação a se unir as eleições de governador, de presidente, com as eleições municipais. Isso é economicidade, é evitar gastos, porque ao mesmo tempo que tem eleição municipal, você pode levar o candidato que é deputado federal, que é presidente. E o tema maior da discussão é a economia de gastos, porque os partidos recebem os fundos partidários para a campanha. Mas a gente sabe que é uma luta árdua, existem inúmeros interesses. Tem interesse de que, por exemplo, aquele que é de alguma cidade, que o prefeito que está lá não é para permanecer, mas já se está trabalhando uma outra composição para se fazer um outro prefeito. Então, são inúmeros interesses. A gente sabe que não é fácil, mas vai estar sendo falado isso aqui. Essa PEC, que se chama uma PEC, um projeto de emenda complementar, ela já passou na Comissão de Constituição e Justiça com o parecer de aprovação, e aí tem outros desdobramentos, como a gente vê no Congresso, outros desdobramentos. Também teremos aqui no dia 5, junto com os vereadores, não só esse tema, mas também falando sobre a reforma da Previdência. Nós temos no município o FUNPREV, que é o Fundo de Previdência dos nossos servidores. Então, conversando com o presidente do FUNPREV, nós precisamos nos atentar a isso, porque hoje nós temos servidores, talvez uma quantidade pequena de servidores aposentados. Eu não sei qual é o número hoje, mas daqui a alguns anos, esse número vai ser uma crescente cada vez maior por conta do concurso público. Então, como é que a gente está pensando no fundo de previdência do nosso município? Está na hora também de sentar para conversar com o FUNPREV para ver essas questões. E também alertar aos vereadores a aprender, porque quando a gente se informa e a gente aprende do tema, a gente também vai poder sentar numa mesa de negociação, vai poder sentar na discussão dessa conversa.
Os municípios e os estados, a proposta é que eles sejam tirados da reforma da Previdência. Então, como é que é isso? Isso vai ser benefício, vai ser benéfico ou vai ser prejudicial? Então, eu acho que a gente tem que aprender do tema, a gente tem que trazer esclarecimentos, porque a gente tem idosos, já pessoas de terceira idade na família. Meu pai tem 66 anos e até hoje não se aposentou, vereador Dom. Ele, há pouco tempo, desde o ano passado, ele tentou se aposentar por idade. E o Instituto da Previdência deu a negativa, deu indeferimento. Nós temos aqui advogados, Claudina, deu indeferimento para o meu pai se aposentar. Olha que duro, que triste, é uma pessoa que trabalha na praia há anos, foi pescador, 66 anos, assim como nós temos pessoas de mais idade que também não conseguiram. Quais vão ser as regras? Está de fato claro para todo mundo? Para mim não está. Eu preciso aprender, eu preciso ter esclarecimentos. Então, no dia 5 de julho, vai estar sendo debatido isso aqui na Câmara, com presidentes de câmaras, com câmaras. Está sendo feita a formação dessa associação, dessa representatividade, que não fica só no Distrito Federal, mas passa a ser uma representatividade estadual. Então, nós teremos a formação da mesa da Abracan estadual, Rio de Janeiro. Fui convidada para fazer a composição dessa mesa, dessa diretoria, e a gente vai estar recebendo a posse dessa direção. Então, é importante que todos os vereadores compareçam. Falar das honrarias, vereadores, só para chamar a atenção de vossas excelências, que nós continuamos com as 10 honrarias, a moção de aplauso, medalha, título de cidadão, para que a gente também tenha aí o prazo máximo de agosto, para estarmos a final de agosto, para apresentarmos essas honrarias, para não deixarmos muito em cima da hora. Dizer que nós tivemos o encerramento do curso. Nós talvez sejamos a única Câmara da região dos Lagos que temos a Escola do Legislativo. E nós tivemos aulas aqui do orçamento, em que participaram, foi aberto para conselheiros municipais, do Fundo da Saúde, da Criança e do Adolescente, de vários conselhos que estão instituídos no município, participaram, puderam aprender do orçamento com o nosso servidor concursado da casa, Marcelo Valverde. Então, nós tivemos esse encerramento e hoje nós tivemos o encerramento com o doutor Rafael, falando sobre técnica legislativa. Aberta essa assessoria, esse curso de capacitação para os gabinetes. Então, isso foi bom, porque técnica legislativa é para aprender também, entre outras coisas, como se faz um projeto de lei, como se faz uma indicação, quais são as proposições, entre outras coisas, né? O Rafael, ele teve buscando, junto a Brasília, isso via e-mail, enfim, trocando correspondência para que nós conseguíssemos aqui as constituições e expuséssemos isso aos alunos. Então, em breve, né, quem sabe, Rafael, nós teremos aqui a nossa também biblioteca do Legislativo. Dizer também que essa semana nós tivemos aqui anunciado o aplicativo da Câmara. Então, a Câmara de Búzios hoje ela também tem um app, ela também tem um aplicativo em que a pessoa pode baixar no seu telefone, no seu notebook, e ela ali ter as informações da transparência dos gastos, transparência das leis. Nós temos hoje, vereadores, quase 900 normas jurídicas já digitadas. O que é isso? A gente agora tem a norma que diz o seguinte: se o nosso Código Tributário sofreu alguma alteração, já vem a lei na íntegra, né, de como ela foi votada, ela vem riscada se ela sofreu alguma alteração no texto e ela já vem embaixo o texto já alterado. Então, a gente está correndo contra o tempo. Eu quero parabenizar o setor, Departamento Técnico Legislativo, os nossos servidores, que têm trabalhado com afinco em cima disso, para poder também garantir aos usuários a condicionante de conseguir acessar leis, não só as nossas, mas a dos vereadores. As leis dos vereadores estão sendo também digitadas. Vereador, eu quero dizer que essa indicação do resgate da história é de suma importância. É de suma importância. A gente precisa resgatar as nossas raízes, manter isso vivo. Eu tenho um projeto, vereador, uma lei
da memória oral buziana. É todo dia 24 de junho, isso já está estabelecido em calendário oficial, e fiz uma lei para que nós, a cada ano, tenhamos a produção de 6 novos filmes, se chama Memória Oral e Memória Visual, Acervo da Memória e do Som. Nós produzimos isso com Fernanda. Fernandinha, ela da produtora Céu Aberto, ela tem mais de 70 produções desses filmes. Eu tive o prazer, vereador, para Vossa Excelência ter uma ideia, de conhecer a minha avó, a mãe dos Cilicos, através de um vídeo, porque eu fui criada com a minha família materna. E quando eu vi o vídeo, eu me emocionei, porque eu nunca tinha ouvido ela falar, eu nunca tinha visto, né, assim, e essa fita, esse filme já tem 15 anos. Então, para mim, foi de uma emoção comovente, assim como para os bisnetos, os tataranetos. Então, isso é importante. Dia 24 de junho, nós estamos programando ter esse acervo novamente, porque depende muito, mas muito, do empenho do Poder Executivo para a gente conseguir implementar e apresentar no Espaço Zanini, com a integração da educação, trazendo os alunos para conhecer. Para dizer também, vereadores, que nós temos na casa a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, junto com o PPA. Então, eu quero dizer ao presidente, né, da comissão a comissão de orçamento, para que a gente esteja o mais breve se reunindo, já tem, né, acho que uma data marcada, e a gente discutir a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como também o orçamento participativo. Sabe por quê? Para não cair no erro, no equívoco da vereadora Gladys. Porque dizer que a gente teve anuência é de uma irresponsabilidade muito grande. Na verdade, o que ela quis dizer com pagamento de verba rescisória, isso hoje é uma prerrogativa. Se nós votamos lá atrás os 30% de suplementação, de remanejamento, foi na LOA. Mas dizer agora que a gente deu anuência, parece assim, se o prefeito agora está pagando R$1 milhão, nós fomos lá e carimbamos ele pagar R$1 milhão de verba remanescente. Isso não é verdade. Por isso, vereador Dom, tem que dar o esclarecimento. Sabe por quê? A população não entende, não sabe. E aí cai nessas esparrelas, cai nesses equívocos. Com relação ao pagamento de funcionário para denunciá-la, só se for o vereador Miguel Pereira. Porque o vereador Miguel Pereira, ele é funcionário. Assim como você é funcionário, assim como eu sou funcionária. Só que o vereador Miguel, ele se sentiu prejudicado pelas falas da vereadora na tribuna, e ele, por direito dele, entrou no judiciário. Ele é funcionário, é um direito dele. Se eu me sentir ofendida, vereador Dom, eu também vou para o judiciário. E, lamentavelmente, nós recebemos aqui uma carta de repúdio da OAB, Ordem de Advogados do Brasil, porque na última sessão nós tivemos uma fala que, enfim, foi infeliz, e aí a OAB, há um advogado, e a OAB ela se achou no direito de criar uma carta de repúdio. Então, foi lida ali. Por isso eu trago o esclarecimento. Obrigada, senhor presidente. Coloco em votação a autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. A vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes está presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza, vereador Newton César Alves de Almeida e vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhora presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Coloco em votação as indicações de número 123, 126 e 127 de 2019. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Passamos agora ao uso da tribuna nos 5 minutos finais para a conclusão. Convido a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Seu tempo regimental, desculpa, é de 5 minutos. Bom, como a minha amiga Joyce tocou no meu nome, vou perguntar para ela responder no próximo, né? Quanto foi liberado no orçamento para pagamento de verbas rescisórias? Com certeza ela vai saber responder na próxima sessão. Bom, essa semana, sexta-feira, eu estive no TCC da minha filha em Petrópolis. Ela está fazendo um trabalho, né, ela fez em cima do cyberbullying, que hoje tem muito na internet, pessoas têm se suicidado, né, foi uma palestra que ela levou 9,8, né, 98, fiquei muito feliz, a gente que é mãe, né, e que eu pude ver, né, embora eu não faça nada depois de sexta-feira, depois do pôr do sol, por causa da minha fé, né, e só volto a fazer no sábado, né, e eu vim embora sábado, depois de 2 horas, né, porque eu estava preocupada com o filho do seu Nancio, então não quis ficar em Petrópolis. A cidade de Petrópolis estava lotada. Não tinha um restaurante que não tivesse fila. Até lugares que era barzinho, virou restaurante. Petrópolis, uma cidade que não recebe ROIT. Então, hoje, né, nesses 5 minutos finais, eu fico muito triste em ver a quantidade de pessoas que manda pelo Message e manda pelo WhatsApp currículo, pedindo, vereadora, qualquer coisa. Né? Não é na prefeitura, não, nem na Câmara, não. A nossa cidade, quase todos os dias, está fechando uma loja, está fechando um comércio, está fechando uma pousada. Nós, o ROIT, era para ser uma gorjeta. A nossa cidade, ela é autossustentável. O calendário, né, turístico da nossa cidade, no inverno, deveria ser um calendário voltado para o esporte, gastronomia e ambientalista. Então, você ia ter, e tem mais, a Bal em Festa vai acontecer durante 15 dias. Começa toda quarta-feira e vai até domingo. Quem perdeu essa semana, nessa semana que passou, vai agora quarta-feira. Búzios está vazio. A Rua das Pedras está largada a mosca. A nossa cidade hoje, no turismo, a gente não arrecada nada. Só tem foto. O cara do INEA veio ver o negócio do pier. Nós já estamos no mês de junho, o primeiro navio é agora em outubro. E não é uma obra qualquer, porque é uma obra que vai fazer no fundo do mar. Quando que vai começar a obra do pier? A Praça Santos Drummond era para ser uma senhora praça, com uma ponte, acabar ali com aquele ponto de táxi, botar para o outro lado, ali faz um laguinho cheio de peixe, e do outro lado, a Casa de Cultura, e a Prefeitura, o museu. Um teatro, um estacionamento subterrâneo. A orla foi feita no primeiro governo do Mirinho, e até hoje nenhuma pedra foi trocada, nem um coqueiro, nem uma grama, nem uma flor. As praias, fala tanto de inclusão social, mas a praia não tem uma rampa. Deficiente aqui não anda. Nessa guerra de vaidade,
A prefeitura tem que enxugar a máquina e trazermos investimentos, porque quem não vai querer investir em Búzios? Quem não vai querer investir em cada bairro dessa cidade? Nós temos uma tirolesa lá na Ferradura, que deveria ser terceirizada, como é que fala? Quando você... Obrigada aí, meu assessor. Privatizada. A trilha deveria ser uma trilha assim de outro mundo, porque nós temos a natureza. Então, hoje, o meu repúdio vai para a Secretaria de Turismo, tá certo? Então, vai uma carta de repúdio da vereadora Glade para o turismo. Não havendo mais nada a tratar do expediente da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Muito obrigada pela presença dos senhores. Uma boa noite a todos.